Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço dado neste programa. Exato. E queria agradecer primeiramente a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu. Eu gostaria de me apresentar, mas muito antes, gostaria de começar o programa com uma oração. Nós orarmos e começarmos o nosso programa. Não faz mal. Okay. Eterno Deus, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos criaste, Senhor, e nos fizeste conforme a tua imagem e semelhança, Pai. Te agradecemos por este momento que nos concedeste. Queremos falar, ó Pai Santo, a respeito do Evangelho, a respeito do teu Filho eterno, Senhor. Venha ser conosco, Deus da glória, e que tudo seja para a tua glória, no nome do teu Filho. Amém. Chamo-me Nicolau José dos Anjos Eduardo, sou servo de Deus, sirvo ao Senhor, sou pregador do Evangelho. Estou aqui para falar a respeito da fé, estou aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Irmão Nicolau, muito antes de entrar no tema, né, conta pra gente como está o teu coração hoje. Estou um pouco ansioso, sim, apesar que não é fácil enfrentar câmera, estou um pouco ansioso, mas faremos tudo para a glória de Deus. Exato. Sim. E é isso que vai se fazer agora, nesse momento. Exatamente. Bem, irmão Nicolau, estamos aqui para falar sobre o Evangelho, né? Entre aspas, vamos falar também sobre o cristianismo. Constata-se que há muita gente com a dúvida lá fora. Será que Deus existe? Né? Pessoas que insiram essa dúvida quanto a isso. O que o irmão Nicolau tem a dizer? Ok. Essa pergunta é muito importante. São perguntas muito pertinentes também. Sem dúvidas existem. Questionamentos existem. E, consoante esses questionamentos, Deus deu respostas a esses questionamentos. Onde vamos começar? Primeiro, é melhor nós, né, irmos pergunta a pergunta. Sim. Onde vamos começar? Primeiro vamos começar a falar sobre o quê? Sim. Não, vamos falar sobre o cristianismo. Cristianismo, sim. Exato. E eu gostaria, né? Porque isso é muito forte. Quando se tem dúvida contra Deus, né? Ou da existência de Deus. E eu sugeria que o irmão, né, desse um exemplo prático disso. No caso, que teve alguma situação, mistério, ou então seja que é isso. Em seu redor, à sua volta, pessoas a duvidar sobre a existência de Deus. Ok. Já alguma vez duvidaste, talvez viveste uma história diferente para comprovar que realmente não é o que as pessoas pensam. Ok. Realmente existem pessoas que duvidam da existência de Deus. Existe muita gente que não aceita que Deus existe. Não aceita que Deus existe. E nós temos que compreender que existem também aquelas pessoas que eles não negam Deus. Eles não negam Deus. Eles aceitam Deus. Eles dizem que Deus realmente existe. E depois também eu vou explicar detalhadamente, né, o que significa acreditar em Deus, na existência de Deus, e o que não significa acreditar em Deus. Depois eu vou falar um pouco também a respeito disso. Sim. Sim. Quanto à existência de Deus, Deus realmente, Deus existe. Deus existe. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala sobre a existência de Deus. Ela fala que existe um Deus, criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas que existem.
A Bíblia fala, a Bíblia testemunha a respeito dessa mesma existência. Tipo, por exemplo, a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Sim, então, vamos ver que Deus, ele se dá testemunho de si mesmo. Deus criou os céus e a terra. E também Deus criou todas as coisas que existem, inclusive o homem. Criador de tudo. Sim, o criador de tudo, sim, do universo. Sim, de todas as coisas que existem. Então, Deus, ele dá testemunho da sua própria existência. E não para por aí, não para por aí. Falando ainda da existência de Deus, ainda a Bíblia dá testemunho que Deus realmente se manifestou, Deus se revelou. E Deus se revelou de muitas maneiras, de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Primeiro, Deus se revelou por intermédio da criação, pelas coisas que foram criadas, e depois também Deus se revelou por intermédio da nossa própria consciência, da nossa própria consciência, também a nossa consciência testifica a existência desse Deus, e também Deus se revelou por intermédio do seu Filho, do seu Filho único, Jesus Cristo, que é a revelação especial de Deus, que nem todo mundo tem essa revelação. Sim, porque isso é algo muito forte, né? Sim. Ver pessoas a duvidar situações como essa entristece as pessoas que realmente acreditam na existência de Deus. Quanto a isso, eu gostaria de fazer uma pergunta muito profunda, né? Porque quanto humanos passamos por dificuldade, não importa o nível social ou a demanda que a gente tem, né? Acredito que também já passaste por dor, já passaste por desafio, situações difíceis. Como é que foi sustentar a fé nesse momento? Tu acreditas em Deus, né? És seguidor de Cristo. Sabes muito bem que, sobre tudo quanto vais viver, Deus está contigo. E existe aquelas fases que você sente que, pronto, eu sei que Deus está comigo, mas a situação não está a ser fácil. Como é que foi? Ou como é que você sustentou a fé nesse momento? Estando a referir pelo facto de teres passado uma fase difícil. Ok. Essa é uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta também muito pertinente. Exato. Né? E eu vou responder isso à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Nós sabemos que o sofrimento, as dificuldades, é uma realidade. E nós vimos isso pela nossa própria experiência, por aquilo que nós passamos. Né? Estamos rodeados de muitos problemas. E né, pessoas como eu, como crente, como cristão, não estou isento de problemas. Porque existem aquelas pessoas que pensam só por a pessoa ser um crente, acreditar em Deus, servir a Deus, já não pode ter mais nenhum problema. Mas só que não é isso que a palavra do Senhor diz. Tipo, por exemplo, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus, Jesus Cristo disse assim: olha, tenho-vos dito que imitem as paz, porque no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas que eu passo como cristão, como é que eu consigo lidar com esses problemas? Confiando no Deus que pode me livrar de todas as aflições. É somente confiança em Deus. Porque Deus não nos isenta dos problemas, mas há um caminho que quando nós passamos por algum problema, nós precisamos confiar nele. É a confiança nele que me mantém firme diante das dificuldades. Irmão Nicolau, na sua opinião, né, eu gostaria que falasses onde é que a igreja está acertando, né, e precisa melhorar para essa nova geração. Porque tu acreditas em Deus e acabaste de afirmar há bem pouco tempo que só Ele pode ultrapassar nossas fases ruins. Só Ele opera nas nossas fases boas. Okay. Então, onde é que a geração está a falhar? A religião ou as igrejas estão a falhar para a geração atual? Ok.
Essa é uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta muito importante. Está acertando, nem que está falhando. Ok. É no tipo de mensagem, no tipo de conteúdo, no tipo de mensagem que muitas igrejas elas passam às pessoas. Sim. Muitas das vezes o tipo de mensagem que eles transmitem é que causa muitas dificuldades, né? Porque nós sabemos que nessa nossa geração existem muitas igrejas e possíveis pessoas que se denominam como evangélicos. Então, o tipo de mensagem que essas pessoas levam, ao povo, é onde todas as coisas complicam. Por quê? Porque eles oferecem uma mensagem que não transforma vidas, que não transforma corações. Então é daí onde parte todas as dificuldades, onde todas as coisas se complicam. E no caso que o senhor pudesse reunir o evangelho em um minuto, né, para alguém que nunca ouviu, o que dirias? Ok. Bem, falando sobre o evangelho, né, a palavra evangelho, ela do grego significa evangelos, que o significado dessa palavra é boa nova. Evangelho significa boa nova. Agora a questão é, boa nova de quê? Nós sabemos que existem muitas boas novas, muitas novidades, mas essa boa nova é a respeito de quê? Então, Deus, ele transmitiu a boa nova para os seres humanos. Mas, para Deus transmitir a boa nova, que é o Evangelho, primeiro, ainda existe uma coisa muito ruim. Para Deus trazer a boa nova, a novidade, é porque, primeiramente, não existiu alguma coisa ruim. Muita coisa ruim. Eu gostaria de falar muito abrangentemente a respeito do Evangelho, mas como é em um minuto, então, resumindo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus para os pecadores, entregando Jesus Cristo como seu único Filho para morrer pelos pecadores, e as pessoas depositando a sua fé na pessoa de Jesus Cristo podem ter a vida eterna. Tocando nesses últimos pontos, não sei se é mesmo isso que vai aqui a pensar, né? É daquilo que é sabido que Jesus sacrificou por nós. Com isso, quer dizer, com isso nos leva logo a recair no Evangelho, né? Sabendo que Jesus sacrificou por nós, será que Deus permitiu que seja assim? Ok. Existe tanta maldade. Sim. Deus preferiu sacrificar o seu filho para o bem Da humanidade, sim. Exato. Ok. Essa pergunta é muito boa também, muito boa. Sim, a palavra de Deus diz que Deus, ele entregou seu único filho, Jesus, por nós. E Deus fez isso por amor, por amor da humanidade. Porque a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso é que todos pecaram. Então, por intermédio do pecado que separou o homem de Deus, por quê? Porque quando Deus cria o homem, no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem bom. E a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E quando nós falamos de Deus criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, não porque Deus é humano como nós,
Não porque Deus é humano como nós. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, o que aconteceu? Deus, ele transmitiu alguns dos seus atributos ao homem. Porque nós sabemos que Deus é espírito, Deus não tem um corpo. Deus é espírito, como diz lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Então Deus transmitiu algumas virtudes ao homem. Estamos a falar o amor, estamos a falar santidade, bondade e honestidade, todas essas coisas aqui, no princípio, antes do pecado ter entrado no mundo. Então, o homem era bom, o homem era perfeito e o homem andava na presença de Deus. O homem tinha intimidade, tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus cria o homem e Deus deu domínio ao homem para que cuidasse todas as coisas. E Deus pegou este mesmo homem e meteu no jardim do Éden. Acho que já ouviste muito sobre essa história. Sim, do jardim do Éden. Ok, sim. Deus colocou o homem no jardim do Éden e o homem tinha comunhão com Deus. Andava na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus aparecia na viração do dia para ter comunhão com o homem. Só que como Deus é o Criador de todas as coisas, Deus ordenou, disse, de todas as árvores, você pode comer livremente, de todas as árvores que eu criei, mas a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, dela não comes, porque o dia que você comer, certamente morrerás, como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Só que o que aconteceu? Satanás, né, que a Bíblia chama a serpente, lá no capítulo 3 de Gênesis, foi até o jardim e enganou Eva. Depois de ter enganado Eva, e também Adão ouviu a voz da sua mulher, a partir daquele momento, o que aconteceu? Eles pecaram contra Deus. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo naquele momento e o homem ficou completamente separado de Deus. Porque Deus lhe disse que o dia que você comeres da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E naquele momento o homem morreu. Só que a morte que aconteceu lá no jardim não foi primeiramente a morte física, porque existem dois tipos de morte. Sério? Sim, existem dois tipos de morte. Dois tipos de morte? Dois tipos de morte. Como é que é? Ok, a primeira morte é a morte espiritual. Sim. O que é a morte espiritual? A morte espiritual, ok, é a separação entre o homem e Deus. Essa aqui é a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. E essa morte, ela foi causada pelo pecado. Depois vem a morte física. A morte física. Sim, a morte carnal, a morte física. E até podemos ir mais além. Existe mais, para além das duas mortes, há mais uma que eu não disse, que eu não falei. E que é a morte eterna. São três mortes. Espiritual, separação do homem para com Deus, a física e a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é o lugar onde é o lugar onde todos aqueles que não conhecem a Deus, todos aqueles que não aceitaram o Evangelho, não se voltaram para Deus, eles passarão por essa morte eterna, que é a condenação eterna, que a Bíblia chama que é o lugar no inferno. Existe mesmo, será, irmão? Ou isso é uma história bíblica com o intuito de passar uma educação, não, educação diferente, não, amedrontar as pessoas. Porque nós crescemos a ver nossos pais, irmãos mais velhos, a falar que, olha, você não pode ver uma mulher nua, né? Senão vai ficar cego. Mas são mitos urbanos, são métodos usados que é para passar uma educação diferente. Então, será que essa história é mesmo verdade da existência do inferno? Ok. Sim, essa pergunta é muito importante. Sim, mas antes de eu responder essa pergunta, ainda eu gostaria de continuar com o meu argumento. Sim, eu falei sobre a morte espiritual, falei sobre a morte eterna e a morte física. A morte física é a separação da alma e o corpo.
né? Porque quando o homem pecou, a palavra do Senhor diz que Deus disse, olha, tu és pó e você do pó voltarás. Quando Deus disse assim ao homem, estava a falar ao homem que você um dia, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Deus criou o homem para viver para todo sempre. Deus não criou o homem para um dia morrer. Mas por conta do pecado, por conta da desobediência, agora o homem está sujeito à morte. Então veio a morte física que nós vimos no nosso dia a dia. As pessoas morrem. É triste. Sim, sim, as pessoas morrem. Então isso tudo foi consequência do pecado. Depois veio, sim, sim. Depois, quando as pessoas morrem sem Cristo. sim, pior é isso. Sim, depois virá a morte eterna, que é a punição eterna no inferno. Então, continuando com aquilo que eu estava a falar, então, diante disso, dessas todas as coisas que aconteceram, o pecado ter entrado no mundo, como eu já disse lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, a partir daquele momento, o homem perdeu toda a intimidade que ele tinha com Deus, todo o relacionamento que ele tinha com Deus. O homem se afastou completamente de Deus. Sim, porque há alguma coisa que as pessoas não conhecem ou não sabem. Muita gente fala sobre Deus. Muita gente fala sobre Deus, mas só que as pessoas têm uma visão, uma compreensão uma compreensão distorcida a respeito de Deus. Uma compreensão diferente. Sim, uma compreensão, sim, sim, de Deus, porque é necessário que a pessoa conheça realmente quem é Deus. Conheça realmente quem é Deus. Sim, conheça realmente quem é Deus. Por quê? Porque Deus, o Deus que criou os céus e a terra, muitas das vezes não é o Deus que as pessoas apresentam. Porque as pessoas hoje em dia apresentam um Deus bom, um Deus amoroso. Irmão, eu vou te contar, eu estou com um pouquinho de tosse, né? Sim, sim. Eu gostaria que a nossa produção buscasse algo para nós beber. Sim, sim. Seja uma água, para Ok. nós deixar assim. Mas pode dar continuidade. Ok, tá bem. Sim, então hoje em dia as pessoas, principalmente as igrejas, eles apresentam um Deus amoroso, um Deus que só é mente amoroso. Ou seja, eles mostram um lado de Deus, não mostram os outros lados de Deus. Eles só te dizem, olha, Deus é amor, Deus é... E sim, Deus não é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor. Isso aqui é verdade. Deus é sim amor. Já algum dia sentiste Deus de verdade? Sim, sim, realmente. Eu vou falar sobre, não sei quanto tempo nós temos aqui, sim, mas eu vou falar sobre isso também. Então, Deus não é só amor que as pessoas apresentam. Deus é sim amor, mas não só amor. Existem, Deus tem atributos, Deus tem algumas qualidades. E um desses atributos de Deus, que a palavra do Senhor mostra, é santidade. Deus é santo. Deus é santo. O que significa santo? Santo significa separado, afastado, consagrado. Deus é assim, Deus é separado. Agora, separado de quê? Deus é separado de todo o mal. Deus é separado de todo o pecado. Deus é separado de toda a maldade. Onde Deus habita, não existe nenhum mal. Então, pelo caráter de Deus, por Deus ser assim santo, existe também um outro atributo de Deus que as pessoas não conhecem, né? Como eu já disse, não conhecem, só falam muito, enfatizam muito o amor de Deus, é a ira. A Bíblia mostra também que Deus é um Deus irado, para além de ser um Deus de amor que a Bíblia mostra, mas também Deus é um Deus irado. Ok, sim, é um Deus que se ira, é um Deus que se entristece com o mal. E também a Bíblia apresenta que Deus é um Deus justo. Só que o conceito de justiça aplicando-se para Deus é muito diferente do conceito que o mundo traz de justiça. Por quê? Porque, por exemplo, se eu, eu sou um ladrão. Sim. E eu vou, por conta eu sou ladrão, eu vou roubar, eu vou furtar alguma coisa. E por conta daquilo que eu cometi, vou ser levado à justiça. Só que o que vai acontecer? O que acontece? Quando eu chegar lá na justiça, eu vou ser julgado por aquilo que eu cometi. Sim. Então, vou estar diante de um juiz, perante a lei, diante de um juiz, diante de um advogado, para ser julgado
consoante aquilo que eu fiz e receber uma sentença. Só que o que acontece? Se eu ir até esse juiz com um valor e corromper esse juiz, mesmo que eu cometi alguma coisa, ele pode me inocentar, ele pode me inocentar. Eu posso sair como culpado diante daquilo que eu fiz. Então, logo, aquele juiz não é justo, é um juiz injusto. Mas para Deus não se aplica isso, porque Deus é realmente justo. Deus, ele é justo. Os atributos de Deus, eles têm uma harmonia. Assim como Deus é santo, ele também é justo. Deus é puro. Os atributos de Deus são todos puros. E uma coisa que é necessário nós também entender, e que a palavra de Deus apresenta a respeito disso. Então, por Deus ser justo, sim, pode continuar, fechou. sim, por Deus ser justo, então Deus, ele tem que punir o mal. Olha só, talvez você já se fez essa pergunta. Tipo, por exemplo, talvez as pessoas podem se perguntar, mas por que Deus, ele não diz só para todos os homens que, olha, vem e soja no reino dos céus, assim mesmo como estão, como andam. Ou seja, tem muita gente que pensa assim, olha, eu vivo da maneira que eu vivo, ando da maneira que eu ando, mas no final de tudo, todo mundo vai para o reino dos céus. E ok, e à luz da palavra de Deus, eu afirmo, se Deus, por conta da justiça de Deus ser um Deus tão justo, tão reto, e o homem é pecador, se no final de tudo Deus falar que todos os homens vão para o... Não importa o que eles fizeram, o que eles cometeram, vão para o reino dos céus, então Deus será um Deus justo, e que isso não pode acontecer. Deus não pode ser injusto. Sabes por quê? Porque para Deus, aquilo que o homem cometer, vai pagar por aquilo que ele cometeu. Falando nisso, há um ponto que você tocou, porque eu estou muito atento, aposto que o pessoal ainda está muito atento. Falaste sobre a santidade. Santidade, e sim. Nós crescemos a ouvir que todo o corpo santo é puro, né? Okay. No caso que existe também algumas educações, ou educação, por conta dos nossos mais velhos, pai, tio, primo, irmãos, avós, etc. Eles têm dito que todo aquele homem que nunca se envolveu com uma mulher sexualmente Sim. é santo, todo aquele homem que não faz a vontade do mundo é santo. Isso são fatores muito abordados em questões bíblicas. Eu gostaria que falasses um pouco mais para quem está a ver situações como essa e para quem ainda não vive situações como essa. Ok. Primeiro é que esse conceito que o mundo apresenta a respeito de santidade, assim como disseste, é um conceito errado. Por quê? Porque o facto de alguém se prevenir, como disseste, né, de relações sexuais, não significa que essa pessoa é santo, não. Mas como é que a pessoa se torna santo? Primeiro, só Deus é que pode tornar alguém santo. Só Deus é que pode tornar alguém santo. De que maneira? Quando alguém crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, essa pessoa se converte. O que acontece? Deus, ele santifica essa pessoa. De que maneira? Deus purifica o seu coração, Deus transforma o seu, porque o conceito de santidade, como eu apresentei, santo significa alguém separado. Alguém separado. Separado de quê? Separado do pecado. É alguém separado, não só separado, mas também alguém que se volta para Deus. Esse é o conceito de santidade.
Por quê? Porque existem aquelas pessoas que moralmente eles são bons, não cometem coisas assim, más, coisas perversas, sociais, condutas sociais. Alguns comportamentos que apresentamos na sociedade. Sim, sim. Sejam de boa grado. Ok, pessoas, eles têm uma boa conduta, mas isso não lhes torna santo, porque o conceito de santo é o quê? É separado e consagrado para Deus. Porque eu posso deixar de fazer certas coisas, mas se eu não me voltar para Deus, eu não sou santo. Porque o conceito de santidade é esse, é afastar-se do mal e se voltar para Deus. É esse o conceito de santidade, de separado. Mas também, eu tenho visto, eu não sei se isso é típico de pessoas religiosas, se tendem a privilegiar muito o seu eu, né? No caso de não lidar com pessoas mundanas. De certa forma, digamos que somos irmãos. Sim. Né? É mais fácil você me aconselhares em casa para ver se eu saio ou deixo desse mundo para ir até o teu. Mas se no caso que a gente for amigos, tu deixas de andar completamente comigo. Só ficamos no bom dia, boa tarde, podes tirar umas 2 vezes para falar comigo sobre a Bíblia. No caso que eu não mostre um interesse genuíno, tu acabas por desistir. Então a nossa amizade já não é a mesma. Deus disse, indo na terra e multiplicai-vos, né? Partilhar a palavra com quem não está convertido. Acho que são palavras-chave que também tem se dito muito. Por que a maior parte das pessoas religiosas não insistem em conviver em meio de pessoas mundanas para ver se conseguem mudar essas pessoas? Ok. O cristão não é antissocial. O cristão não é antissocial. Por quê? Porque até Deus, Ele nos chama, nós precisamos amar o próximo. Precisamos amar o próximo e precisamos nos compadecer pelo próximo. Nós amamos o próximo e nós também nos compadecemos pela causa do próximo. Nos compadecemos pela causa do próximo. O que acontece? Primeiro, no livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará com ele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas sim do mundo. E quando a Bíblia fala sobre mundo não é apenas as coisas que foram criadas, mas fala sobre pessoas, sobre um padrão de conduta. Mundo, muitas das vezes, é isso. Mundo, como a Bíblia apresenta, é isso. Mundo são as pessoas. E a conduta que essas pessoas praticam, que não glorifica o nome do Senhor, significa mundo, os princípios desse mundo. Então, partindo para essa pergunta, quando alguém realmente ele aceitou a fé, os princípios que guiam esse mesmo homem que aceitou a fé é a palavra de Deus. O que vai reger a conduta desse mesmo homem é a palavra de Deus. E, por exemplo, imagine que eu tenha uma vida, né? Eu tinha amigos, convivia com amigos, vivemos uma vida pecaminosa. Depois Deus me alcança, Deus me chama para lhe servir. Eu aceito a Cristo Jesus. Só que o que acontece? Quando Deus ele nos converte, Deus não apenas... Porque o Evangelho ele não torna as pessoas moral. Muitos pensam que o Evangelho é apenas moralidade. Não é isso. Apesar que o Evangelho também faz a pessoa traz moralidade, boa conduta, mas não é apenas isso. Existe algo que a palavra do Senhor chama sobre novo nascimento. Em outros termos também é regeneração, transformação. Deus, quando converte alguém, Deus transforma o coração desta pessoa. Ok? Não apenas o exterior, mas o coração. Deus transforma o coração. Deus muda o coração. E não para por aí. A vontade, Deus te muda a vontade, os teus caminhos, as tuas preferências, aquilo que você... as suas preferências, aquilo que não glorificava o nome do Senhor,
aquilo que é pecaminoso, Deus muda a tua vontade, ok? Agora imagina, por exemplo, alguém que não aceitou a Cristo, não foi regenerado, não nasceu de novo. Essa pessoa permanece com a mesma vontade, com os mesmos caminhos e com a mesma conduta, ok? Com a mesma conduta. Então, a partir daí vai começar a existir já completamente uma separação. Por quê? Porque aquilo que você queres fazer, aquilo que você queres praticar, eu já não quero praticar mais isso, porque Deus mudou a minha vontade. Eu agora amo as coisas de Deus, amo fazer aquilo que Deus ama. Então vai haver um choque. Por quê? Porque você queres fazer aquilo e eu não quero. Então vai haver E isso acontece de uma forma, não é porque nós desprezamos as pessoas, mas isso aqui acontece de uma forma natural. Por quê? Porque aquilo que você queres fazer, eu já não quero fazer aquilo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ir pregar o evangelho a essas pessoas. Tipo, por exemplo, tem um salmo que diz aqui, Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui acontece para alguém que realmente já foi salvo. Deus disse, olha, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas, sim, que praticam mal. Então, imagina, eu que sou crente, eu que aceitei o evangelho, e aquelas pessoas, tipo, eu posso ir lá e pregar para essas pessoas. Prego, evangelizo, né? Como também eu, em particular, faço isso, evangelizo. Mas agora imagina, será que se ele estiver em sítios que não glorificam a Deus, eu também tenho que ficar lá com ele? A nossa comunhão é só para ele mostrar o evangelho, para ele pregar a Cristo. Sim. Irmão Nicolau, eu imagino que muita gente lá em casa também está precisando ouvir isso. Sim. Porque até já agora vou ter que agradecer, né, pela vulnerabilidade. Isso é algo muito sério e raro, né, de ouvir. Mas eu sei que também é um tema delicado. Mas as pessoas perguntam muito sobre isso, a prosperidade, o namoro, a política. Qual é a tua visão sobre isso? Porque eu já tive rodas que falaram, há brilhos que só vêm quando se aceita Jesus. Eu já vi pessoas a mudarem, a terem prosperidade. Eu atualmente tenho um amigo, né? Ele terminou no IMAG, foi para estudar no AMBO, se passou 2024 para 2026, ele está trabalhando na GT. E desde o momento em que ele se mudou, ele teve um brilho diferente. Você olha para ele, você pode dizer que ele vestiu boa roupa, cara, né? Pode meter do bom creme, bom kit, mais lábio e etc. Mas você vê que o brilho de uma pessoa religiosa é diferente. Okay. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, a prosperidade, salvo erro, o namoro, a política. O que tens qual a tua visão bíblica sobre isso? Ok. Minha visão bíblica a respeito da prosperidade. Exato. O namoro, a política. Ok. Exato. Começando com a questão da prosperidade. Nós sabemos que a prosperidade, ela aplica-se em muitos... podemos aplicar em muitas áreas, né? Podemos aplicar em muitas áreas. A pessoa pode prosperar em muitas áreas da vida. Sim. Né? Mas, como cristão, como crente, eu digo que a melhor prosperidade que alguém pode ter a melhor prosperidade é quando a pessoa só é próspero realmente quando essa pessoa realmente tem Deus. Ok? Quando essa pessoa realmente tem Deus. Essa aqui é a verdadeira prosperidade. Porque quando alguém realmente não tem Deus, ele até financeiramente, ele pode prosperar, ele pode ter muitos bens, ele pode ter muita coisa neste mundo. Só que o que acontece? Primeiro, a vida é breve, a vida é temporária, ele pode conquistar tantas coisas, mas só que a vida dele terá um fim. E não é eterno. E não é, sim, as coisas não são eternas. Sim. Jesus Cristo disse assim,
o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Então, o que adianta eu ter prosperidade financeira, prosperidade material, e depois eu perder a minha alma? Então, eu considero que a verdadeira prosperidade é ter Deus, é ter Cristo, é aceitar o Evangelho, é viver para Deus. Essa aqui para mim, é a verdadeira prosperidade. Quanto ao namoro, ok. A Bíblia, na verdade, fala também sobre a respeito do namoro. A respeito do namoro. Apesar que não temos a palavra namoro dentro da Bíblia, sim. Nem mais. Fala do casamento, se não conhece. Sim, fala sobre. A Bíblia fala sobre noivado, né, fala sobre noivado. Namoro realmente é aquele momento em que, por exemplo, os noivos vão entrar num relacionamento. Antes do casamento, eles entram num relacionamento, naquele período que eles vão se conhecendo, mas atenção, não tendo contato físico. Não tendo, porque o mundo tem um conceito, o conceito do mundo de namoro é o quê? É você ter alguém que você tenha proximidade, tem intimidade, tem relações sexuais. Para o mundo, namoro é isso. Sim, para o mundo, namoro é isso. Mas à luz da palavra de Deus, o namoro não é isso. Namoro, para a luz da Bíblia, da palavra de Deus, primeiro, você tem que ter, primeiramente, a mulher que você deve ter. Tem que ser uma mulher crente, que você partilha a mesma fé, que partilha a mesma fé e que partilha também os mesmos princípios bíblicos. E o namoro é a preparação para o casamento. Namoro é a preparação para o casamento. A Bíblia fala sobre a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual é a prática sexual fora do casamento. E a Bíblia condena isso. Então, o conceito que o mundo tem sobre namoro muitas das vezes não é aquele companheirismo, não é aquela amizade, aquela fase de se conhecer, mas o conceito é esse, de ter relações. Mas para nós que somos crentes, não é isso. Não é isso, é a preparação para o casamento, de nos conhecermos, até que chegue o momento que eu vou até os pais dessa mesma jovem que eu tomei, dessa jovem crente que eu tomei, me apresento e dou os dotes, porque o dote é bíblico. O dote é bíblico. Dou os dotes e peço a sua filha em casamento. E em termos de necessidades biológicas, né? Porque dizem que a pessoa tende a ser forte. As pessoas dormem, acordam, vivem e tendem a sentir isso. A necessidade de ter um homem. E não basta só ter. Sim, como é que é lidar com situações como essa? Às vezes, é aquilo que a Bíblia diz, a carne é fraca, o espírito é forte. No caso que eu caio em tentação, como é que fica? Ok. Essa pergunta é muito importante. Primeiro, falando sobre desejos sexuais, o desejo sexual em si não é pecado, porque é alguma coisa muito natural e Deus é que concedeu isso. Ok? Deus é que concedeu isso. Deus é que concedeu isso. E Deus nos deu, nós somos homens criados com prazeres, com desejos. Deus incutiu isso no homem. Agora, o que acontece? Muitas das vezes é a forma como as pessoas satisfazem esses mesmos desejos. O desejo é bom, Deus é que deu, né? Relações sexuais não é alguma coisa má em si, pecaminosa em si, porque Deus é que concedeu esse dom, esse presente ao homem. Tipo, por exemplo, lá em Gênesis, Deus, quando cria o homem, Deus disse que o homem poderia se multiplicar. Sim. Ok? Na terra, sim, e ter relações. Ok? Então, nós vamos ver que de alguma maneira eles teriam relações. Então, relações em si isso não é mal, só que é a forma de como essas pessoas
vão satisfazer esses desejos. Primeiro, Deus, ele deu a lei do casamento, que para o homem ter uma mulher, o homem tem que casar, tem que ter tem que casar, tem que ter uma mulher de uma forma legítima. E esses prazeres, eles só são satisfeitos dentro do casamento, ok? Agora, para uma pessoa que não conhece Deus, isso para ele é alguma coisa muito estranha e ele não vai conseguir resistir aos seus impulsos os seus desejos. É por isso muita gente, para satisfazer os seus desejos, partem para a masturbação, partem para a prática do sexo ilícito. Sim, ilícito, que Deus concedeu para ser satisfeito no casamento. Agora, para um homem que se converteu, para um homem que realmente é crente em Jesus Cristo, que nasceu de novo e que nele habita o Espírito Santo, Deus lhe capacita para que ele consiga resistir a esses impulsos sexuais. Ele consegue perceber, ele tem a noção, ele compreende que se eu praticar o sexo fora do casamento, eu vou pecar contra o meu Deus. E o Espírito Santo capacita essa pessoa a resistir a essas paixões. É por isso a palavra do Senhor. E uma coisa, Helder, muito importante. Hoje nós estamos rodeados de um mundo muito imoral. O pecado sexual atualmente é um pecado que tem predominado muito e é um pecado que se as pessoas não... Todo pecado é grave, mas o pecado atualmente muito predominante é a imoralidade. Porque hoje um homem quer se deitar com uma mulher daí, amanhã daí, e coisas assim. Sim, coisas assim. Só que essas pessoas não percebem que o pecado da imoralidade é um pecado que vai levar muita gente para o inferno. Vai levar muita gente para o inferno. Ok? Vai levar muita gente para o inferno. Então, é a respeito disso. É a respeito disso. Sim, é a respeito disso. Há um ponto que tocaste falando sobre a masturbação. Eu já tive rodas de homens a falar mais ou menos sobre isso. E eles normalizam. Okay. E perante a Bíblia isso é extremamente um pecado, né? Eu posso dizer que é um pecado enorme. Okay. Tipo, como é que a Bíblia encara atitudes como essas? A Bíblia, quanto a esse tipo de atitude, Deus condena. A palavra de Deus condena. Por quê? Porque o que significa imoralidade sexual? Imoralidade sexual é toda prática, é toda satisfação sexual ilícita, ok? E a Bíblia muitas das vezes ela fala sobre prostituição. Tem outras versões que fala de imoralidade e há outras versões que falam sobre prostituição. Tipo, por exemplo, no livro de Gálatas, vou ler muito rápido. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala sobre os frutos, as obras da carne, fala sobre as obras da carne. Então, no versículo 19 do livro de Gálatas, no capítulo 5, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Só nesse versículo aqui fala sobre a prostituição. Esse termo prostituição, da língua original, que foi escrito a palavra de Deus do grego, significa porneia, né? É a raiz da palavra também onde surgiu o termo pornografia, porneia. Sim, porneia. Por quê? Porque a palavra prostituição é porneia, do original, que significa toda prática sexual ilícita. E o que acontece? A masturbação é um desejo egoísta. Por quê? Porque a prática sexual, Deus não concedeu a prática sexual para que o homem... a satisfação não é pessoal, ok? Deus, ele concedeu isso para ser desfrutado no casamento e para o homem satisfazer a sua mulher, ok? E a mulher satisfazer o homem. Então, quando alguém parte para o caminho da masturbação,
é uma satisfação egoísta, ilícita e egoísta. Então, Deus, ele condena essa prática. Ele condena essa prática. E tivemos a tocar em 3 pontos, abordou-se 2, né? No caso em que falamos sobre a prosperidade e namoro, eu gostaria que falasse assim de forma rápida sobre a política, para nós tocar em alguns pontos que o pessoal ainda não viu, a favor daquilo que é a nossa intenção, transmitir o Evangelho para quem nos acompanha, nós grandes mundos, e não só. Ok. Falando sobre política, Como se enquadra a religião na política? Porque nós temos visto vários líderes religiosos, né? No caso de são conselheiros, e não só. Após que o irmão Nicolau está sobre a religião e pode ter noção sobre isso. ok. A política já é alguma coisa que praticamente já existe, mesmo até desde os tempos bíblicos, já existia a política, já existia impérios, já existia governos, e a Bíblia também não se cala sobre isso. Na época do nosso Senhor Jesus Cristo, Israel estava sob o domínio do Império Romano, o domínio do Império Romano. O Império Romano é que governava, e Jesus também, como um israelita, como um cidadão judeu, ele também tinha que se submeter às autoridades. Tipo, como cristão, quanto à política, a política, na verdade, em si, ela não é, ela em si não é errada, ok? Mas o que acontece? Muitos dirigentes, muitos daqueles que estão dentro da política, é que fazem com que trazem, que pervertem a política, posso bem dizer assim, é que pervertem a política. Sim, é que pervertem a política por conta de seus próprios corações. E um líder religioso pode ser um governante, porque governar é trazer o bem para a humanidade. Okay. É triste ver a sociedade a sofrer, a passar por necessidade, né? Sabendo que um governante tem as economias, né? Como se tem dito, tem a vida luxuosa e tudo mais. E sendo um líder religioso, tendo o coração puro, né? Sendo alguém convertido, achas que um líder religioso pode governar? Sim, eu acredito que um líder né, religioso, um homem temente a Deus, um homem crente, sim, pode sim governar, e até será muito bom. Mas será. Sim. Temos visto que a religião não aprova isso. Pessoas religiosas a fazerem parte de congregações políticas, posso assim dizer. Bem, em si, tipo, o que nós precisamos entender? Por exemplo, um cristão, um crente, né? Um crente é o que, porque nós que somos crentes, nós tratamos coisas sobre o reino de Deus, coisas sobre o evangelho, sobre a vida eterna. O cristão não pode se meter em políticas, porque muitas das políticas, ok? Muitas das políticas desse nosso século, dessa nossa era, envolve muita coisa errada, muita coisa pecaminosa. Então, é que eu já disse, a política em si não é mal, mas só que a forma de como muitas das vezes a política, né, os governos são conduzidos, é que é completamente mal. E eu, como crente, por conta dessas coisas que acontecem lá dentro, eu não posso me envolver em política. Mas uma coisa é, se eu sendo crente, por exemplo, e eu ser eleito como um presidente para governar, isso até é bom. Por quê? Porque eu sendo um governante, como alguém que teme a Deus, procurarei fazer com que as coisas caminhem de uma forma correta, de maneira que o nome de Deus seja glorificado, ok? Seja glorificado. Agora, quanto
Agora, qual é a minha, tipo, como cristão, minha posição quanto a governos, quanto a presidente, quanto às autoridades? Porque a Bíblia, ela chama, os governos, a Bíblia, o Estado, a Bíblia chama como autoridades. Então, qual é a minha posição? A minha posição como crente é eu me submeter às autoridades. Eu, como cristão, eu tenho que me submeter às autoridades. A me submeter, mas só que essa submissão não é concordar com o mal que eles praticam, mas como são pessoas que regem, que governam esse mundo, então tenho que me submeter, obedecer mesmo. Tipo, por exemplo, se por exemplo, manifestação não é errado em si, a lei aprova a manifestação. Só que o que é errado quanto à manifestação? É os distúrbios que as pessoas causam quando vão para uma manifestação, ok? Eles vão, eles destroem, fazem confusões. Então, eu como crente, nesse sentido, eu não posso ir também nesses moldes e fazer manifestação. Agora, se for uma manifestação pacífica, né, porque manifestação é um direito do homem, um direito do homem. E nós, como angolanos, também temos esse direito. Então, numa pacífica, eu vou, mas se envolver coisas que não glorificam a Deus, não vou me envolver com aquilo aí. Eu tenho que me submeter, desculpa, eu tenho que me submeter às autoridades, ok? Tenho que me submeter de uma forma pacífica às autoridades, assim como Deus ordena. Eu tenho visto uma confusão tremenda sobre isso, né? Como é que a gente pode separar o que é uma cultura e o que é a Bíblia? Né? Como podemos separar a cultura e a Bíblia? A cultura e a Bíblia. e a Bíblia. Tem-se falado muito sobre o panafricanismo. Constata-se que o panafricanismo envolve também citações bíblicas e temos também histórias bíblicas. Okay. Como é que o irmão Nicolau pode diferenciar isso? Como é que podes defender essa tese a favor da religião? Ok. Falando sobre a questão do os panafricanistas, né? Que eles defendem a respeito da cultura, né? Que nós precisamos valorizar, né? Realmente, sinceramente, eu não leio muito sobre panafricanismo, eu não procuro muito, não tenho assim muito conhecimento a respeito do panafricanismo. Sim, panafricanismo, mas pelo que eu sei é que eles dizem que o bocado que eu sei sobre o panafricanismo é que eles dizem que nós precisamos preservar nossa cultura e nossos ancestrais. Temos que, assim, coisas assim, falar sobre os ancestrais. Só para calçar em casa, e também vou aqui te dar uma garrafa. Constata-se que, quando se trata do panafricanismo, né, algumas pessoas tendem a falar sobre os ancestrais, né? Uns até falaram sobre como é que se chama? Tipo, Zamanku, né? Dizem que foi um rei e foi alguém que falava diretamente com Deus, né? Falava diretamente com Deus e que representava 100% a religião e a favor dos negros. Ele foi um Deus praticamente, não é nem que falava diretamente com Deus, foi um Deus. Então, nós sabemos que Deus que existiu é muito diferente sobre essa versão que tem contado. O irmão Nicolau consegue diferenciar isso? Será que consegues defender isso a favor da Bíblia? Primeiro, só existe um Deus, um único Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Não existe outros deuses, não. Não existe isso. Aqueles que se denominam como deuses não são deuses. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela testifica que só existe apenas um único Deus. Né? Por exemplo, em Êxodo capítulo 20,
No livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, no versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Mais ou menos isso. E aqui mostra, Deus disse que proibiu, né, depois de Deus ter tirado o povo de Israel, do Egito, Deus proibiu que eles não poderiam ter outros deuses, né? Não porque existem outros deuses, ok? Né? Não teriam outros deuses para além dele, porque Deus é o único Deus vivo e o único Deus verdadeiro. Vamos falar, sim, que vai dizer, quando já com a Bíblia dele, né? Qual é o teu versículo que tem sido o teu sustento nessa situação? Ah, ok. Na verdade, a Bíblia está repleta de muitos textos, né? Tá repleta de muitos capítulos, de muitos versículos consoladores. Né? Consoladores. Mas um dos textos que eu posso bem aqui citar é João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus Cristo disse que sem mim vocês nada podem fazer. Então, esse texto de João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, isso mostra a dependência. Sobretudo, devemos dar graças a Deus. Sim, isso demonstra a dependência, que nós somos dependentes de Deus. E que sem Deus nada podemos fazer. Eu, quando olho para esse texto, diante de uma dificuldade, então eu sei que não posso fazer nada sem Deus. Então, isso me leva para Deus. E se Jesus te desse 30 segundos para falar com Angola, a juventude de hoje, qual seria a tua mensagem, agora e nesse momento? Acho que 30 segundos é muito pouco. Não, porque algo resumido. Algo resumido? Exato. Primeiro, é dizer que Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus existe. Deus não é um conto de fada, como as pessoas dizem, e que Deus enviou o seu único filho Jesus para salvar os pecadores. Sim. E que todos aqueles que depositarem a sua confiança em Jesus, se arrependerem dos seus pecados, depositar a sua confiança em Cristo Jesus, esses podem ter a vida eterna. Eu peço que deixe agora uma mensagem para quem está nos ouvindo e está cansado e está passando por situações difíceis. Ok. Muito obrigado. A única palavra de esperança que eu posso trazer para alguém que está cansado, que alguém que está passando por momentos difíceis, é só uma. Jesus Cristo disse que vindem todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Então, Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é que concede a vida. Ok? Jesus é que dá vida a todos. E Jesus Cristo promete a vida eterna. Jesus Cristo dá a vida eterna. Ok? Uma vida além deste mundo. Então, para aqueles que estão passando por dificuldades, o único remédio, a única cura para os problemas é o Evangelho, que é isso que nós estamos a tratar, é o Evangelho, que é a boa nova. E essa boa nova fala a respeito de Jesus Cristo, o Senhor que Deus enviou nesta terra para morrer pelos pecadores. E todo aquele que depositar a sua confiança em Jesus, todo aquele que abandonar, todo aquele que renunciar, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, esse pode ter a vida eterna, esse pode ter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, só se encontra na pessoa de Jesus. E sem Jesus não há felicidade. Por quê? Porque todos aqueles que não estão em Cristo, o que lhe espera
é completamente terrível, é completamente nocivo. E aproveitando também isso que eu estou a falar, me fez uma pergunta a respeito do inferno, dizendo que o inferno não é um conto de fada como as pessoas pensam, ou alguma coisa para amedrontar as pessoas. O inferno é um sítio real, é um sítio verdadeiro e é um local onde Deus vai punir eternamente todos aqueles que não creram, todos aqueles que não se converteram. E a Bíblia fala a respeito do inferno. A pessoa que falou mais sobre o inferno na palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou muito sobre o inferno. Jesus, os apóstolos, eles testificaram a respeito do inferno. E é um lugar onde todos aqueles que não aceitarem essa mensagem, o Evangelho, o Evangelho, Jesus ter morrido pelos pecadores, essas pessoas não terão a vida eterna. Irmão Nicolau, muito obrigado. Estamos na reta final. Pouco tempo. Sim, sim. Sim, o tempo corre muito. Exato. Foi uma aula. Que Deus te abençoe e continue usando. Mas antes, eu gostaria que fizesses uma oração para nos fechar. Ok. É muito importante para nós e para quem está aí em casa nos acompanhar. Ok. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai Eterno, por este momento, Deus, pela oportunidade que nos deste, Senhor da Glória, e por tudo que o Senhor fizeste, Deus. Eu sei, Deus, que este programa, Senhor, muitos irão de visualizar e por tudo quanto Deus falou aqui, que seja um meio para que almas sejam alcançadas e, Senhor, que os seus corações possam ser transformados, ó Deus. Muito obrigado, Senhor da Glória. Entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, para quem nos acompanha, fiques ligado, não percas, né? Não episódio, não momento nosso, porque o melhor para vos entreter é aqui no Grandes Mundos TV. Ainda temos muito que vos entreter. Portanto, eu gostaria que o irmão Nicolau também deixasse onde é que o pessoal pode te encontrar, acompanhar o mistério e ouvir mais de ti. Ok. Se alguém querer aprender a palavra de Deus, se alguém querer saber mais a respeito de Deus ou dos pontos que nós tratamos aqui, eu posso deixar o meu WhatsApp. Meu número de telefone é 947 13 93 90. Pode entrar em contato comigo a partir do WhatsApp e podemos marcar momentos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho. Sim. Isso me tocou. Gostaria que repetisse um pouco mais com calma o seu contato e as redes sociais também. Ok. O meu número telefônico é 947 13 93 90. O meu WhatsApp. E nas minhas redes sociais é só pesquisar Nicolau dos Anjos. Nicolau dos Anjos é o meu Facebook. E aí terão todas as informações. Muito bom, pessoal. Para quem queira ouvir um pouco mais sobre o Evangelho com o irmão Nicolau, é só ir até a sua página, né? As suas redes sociais, Nicolau dos Anjos. E deixou também o seu WhatsApp, vamos deixar também aí mesmo na legenda para melhor visualizar. E desse jeito podem interagir para ouvir muito sobre o Evangelho. Portanto, estamos juntos, até a próxima.